Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Fomos Testemunhas de Jeová. E com 12 anos ainda, eu me batizei, né? Isso foi até um dia de feriado, dia 21 de abril de 1974. Eu me batizei, né? Então, dali para frente, a vida muda mais ainda. Mesmo sendo jovem, adolescente no salão, você tem que mostrar por que você se batizou, né? Então, depois que eu me batizei, eles começaram a me dar mais partes para fazer, porque até então eu participava só na escola do Ministério Teocrático, né? Naquela reunião de quinta-feira. Mas aí eles começaram a pedir para participar na reunião de serviço. Eles queriam que eu fosse mais nas casas dos anciãos, que tinham filhos um pouco mais da minha idade, ou um pouco menos, para me enturmar, né? É o que eu comecei a fazer. Só que logo de início, teve uma vez, só para não ficar relatando muita coisa, mas tiveram outras ocasiões. Mas a que mais me marcou, tinham 2 filhos de anciãos que eles convidaram a gente para ir num casamento, numa congregação lá de Guarulhos, que é um município próximo a São Paulo, ali onde ficou hoje o aeroporto internacional. E nós fomos nesse casamento, né? E já era um pouco tarde o casamento, porque nós tínhamos 2 congregações no nosso salão. A nossa começava às 19 e ia até às 21. Mas tinha uma outra congregação que começava às 16 e ia até às 18. E para não faltar, nós fomos nessa reunião, né? Mas saindo de lá, nós fomos nesse casamento, que era às 20 horas, lá em Guarulhos. E depois nós fomos para a casa dos noivos, né? Onde teve a recepção. Não tinha muita bebida alcoólica ali, eu não me lembro disso, né? Na época. Mas tinha ponche. Ponche é aquela famosa mistura de maçã com vinho, né? Eles até queriam que eu tomasse, eu não quis tomar, não gostava de... Nunca gostei de álcool. Não era porque eu fui pertencente a Testemunha de Jeová que era proibido, não existia nada disso. Tanto que a Testemunha de Jeová não proíbe você tomar álcool, né? Elas são contra a embriaguez. A embriaguez que é o errado. Se você souber tomar álcool, desde que seja pouco controlado, você pode tomar. E o texto que eles usam é aquele que Jesus usou. Vinho, além da ceia que ele fez, a última ceia, ele receitava o apóstolo Paulo tomar sempre vinho por causa dos problemas de estômago que Paulo tinha, que era um dos apóstolos, um dos 12 apóstolos, né? Então eles não são contra a pessoa tomar álcool, mas eu nunca gostei do gosto de álcool. E eles queriam me empurrar de qualquer jeito que eu tomasse, eu não quis. E não tomei. Só que os outros tomaram, e nós não fomos só nós 3. Os 2 filhos do ancião e eu. Minhas irmãs também foram outras irmãs, foram outros irmãozinhos da nossa idade, outros adolescentes mais velhos do que eu, tinham alguns de mais idade também para controlar a gente, né? E esses também tomaram. E nós ficamos na festa até 1h, 1h30 da manhã, e eu pedindo para eles que eu queria ir embora, que eu estava cansado, né? E eles não queriam ficar na festa, tal, mas acabaram saindo lá para 1h30 da manhã. Só que quando nós fomos no ponto de ônibus, não tinha mais ônibus. Os ônibus encerravam meia-noite e pouco. Aí que nós perguntamos lá para um guarda noturno que estava passando ali, ele falou para a gente que era só às 4h30 da manhã que ia ter ônibus, né? E para nós não fazermos barulho, porque ele já estava vendo que o barulho estava demais. Um desses integrantes que estavam com a gente, com a nossa turma, um filho de um irmão, mas não era filho de ancião. Ele pegou um pedaço de pau e queria bater no guarda. O que o guarda fez? Começou a apitar que nem louco e chamou viatura, né? E nós começamos a correr, quer dizer, os 2 filhos de anciãos veio comigo, com as minhas 2 irmãs, e nós acabamos indo para uma avenida lá, pegamos um táxi e viemos embora. Olha a situação. Pessoas que se dizem cristãs do Salão do Reino, né? Mas tudo bem, isso passou, só que na mesma semana, nós estávamos no salão, terminou a reunião, um dos anciãos veio entregar
um bilhete para minha mãe. Minha mãe olhou, ficou um pouco admirada, eu senti as feições da minha mãe. Quando nós fomos em casa, minha mãe me chamou e falou que eu tinha sido chamado para a comissão. Mas o que eu tinha feito? Eu não tinha feito nada. Eu não bebi, não fiz nada, né? Mas tudo bem, era só para esclarecimentos. Eu fui nessa tal reunião de esclarecimentos, expus que estava junto, falei o que tinha acontecido para o corpo de anciãos. Agora, o engraçado é que os 2 filhos de anciãos não estavam presentes. Eles não precisaram ir. Estranho, né? Sendo que eles que estavam empurrando a tomar álcool até. Mas tudo bem, fazer o quê, né? Aí a reunião passou, não fui desassociado, porque viram que eu não tinha nada a ver com isso. Os envolvidos que tiveram problema com a polícia, né? Porque o guarda noturno, logicamente, abriu um BO de ocorrência, e isso foi parar na congregação, né? Então, 3 deles foram desassociados na época, né? Que eram batizados também. Mas olha a situação, né? Então, eu falei para minha mãe, falei, eu não quero mais sair com os irmãos. Minha mãe, não, você tem que sair, porque você pertence lá. É Jeová que te dirige. Mas eu comecei a me esquivar muito, muito mesmo. Porque eu não gostava de estar com os irmãos assim. Mas tudo bem. Foi começando a crescer. E só que eu estava estranhando que eu não tinha atração pelas mulheres. Eu gostava dos meus amigos, sonhava até com eles. Mas sempre achando que era porque eu era uma pessoa virgem, né? Eu não saía com ninguém. E fui crescendo assim. Só que procurando me dedicar. Então cheguei a ser pioneiro de férias. O pioneiro de férias já está dizendo o nome, né? Ele sai quando ele está em férias de trabalho, que eu já trabalhava. Então quando a gente tirava férias de trabalho, ou se estivesse estudando, férias de estudo, nós podíamos sair os 30 dias de trabalho no serviço de campo. Isso é o pioneiro de férias. E já estava com a petição para ser pioneiro integral, né? Que era para ser direto, pioneiro, fechar as horas todos os meses. Mas eu estava muito feliz assim de estar dedicado, mas eu comigo mesmo. Mas eu não entendia o que estava acontecendo com o meu corpo, não entendia mesmo. Tanto que eu passei anos assim. E só para encurtar mais a história, para não ficar muito detalhado, eu cheguei até a idade de 24 anos dessa forma. Não namorava, não procurava ninguém, com essa mesma vontade, só pelos meus amigos, né? Achando isso estranho. E fui levando assim. Até que eu trabalhava numa agência de publicidade na época. E eu tinha um amigo lá que eu gostava muito dele. Em todos os pontos. Não vou mentir para vocês, né? Infelizmente eu sentia isso, né? E ele veio me falar porque eu fazia os anúncios de jornal e revistas. E nós ficávamos ali no centro, próximo aos grandes jornais de São Paulo, né? E ficava bem próximo a todos os jornais ali, a Folha de São Paulo, o Diário de São Paulo, o Estado de São Paulo, eram todos próximos. E quando nós fechávamos os anúncios, o chefe nosso, ele confiava muito em mim, e ele queria que eu fosse levar os anúncios para os jornais. Então eu fazia esse serviço, eu terminava ali todos os preenchimentos, né, adequados e levava para esses jornais. E esse meu amigo veio me falar que tinha uma moça no Diário de São Paulo que ele gostava muito dela. Me falou até o nome dela, né? Se eu podia marcar um encontro dele e ela, né? Eu, tudo bem, era para ajudar um amigo, né? Então eu fui, né, lá no diário, quando eu entreguei os anúncios, eu falei com a moça do caixa, se ela conhecia aquela tal moça. E ela falou que era muito amiga dela, e que ela era solteira também. Eu falei, então sai com ela, marca com ela para sair junto com o meu amigo, que ele está querendo conhecer ela. E ela também quis ir junto, e pediu para ir junto, para ir nós 4. Eu falei, tudo bem, vamos os 4, né? Porque assim a gente ajuda os 2. E marcamos para sair juntos, os 4. E fomos os 4 num grande restaurante, lá em São Paulo.
E quando eles começaram a conversar entre si, os dois, ela me deu uma piscada para nós sairmos, e nós saímos de perto deles para deixar os dois conversarem, né? E nós ficamos conversando fora, e os dois batendo um papo muito animado, tal. Ela falou: vamos embora, para deixar os dois aí. Ela queria que eu fosse na casa dela. Eu não estava entendendo muito bem aquilo, mas tudo bem, era para deixar os dois lá contentes. Fui levar a moça para casa dela. Levei lá para casa dela, me pediu para entrar, e começou a conversar comigo, queria saber o que eu era, e ela me confessou que ela já tinha sido casada, tinha 2 filhos, né? Então uma mulher experiente, né? Conhecia bastante da vida. E começou a bater muito papo comigo. Só que ela entendeu o quanto eu tinha medo, o quanto eu me esquivava das coisas. Porque várias vezes ela tentou pegar na minha mão, tentou até me beijar, eu não quis. Ela que está tomando a iniciativa ao invés de eu, né? Mas tudo bem, eu nem me apavorei, nem fiquei com medo, nem com nojo de nada. Simplesmente eu não dava asas. E falei para ela da minha religião. Então ela entendeu, ela achou também que era a religião. E fui embora para minha casa. Só que dali, outras vezes trabalhando no meu emprego, ela perguntava de mim. Ia lá para me ver, e eu achando aquilo interessante, porque ela era uma pessoa boa. Só que eu estava confundindo a amizade com o amor. Eu estava achando que aquilo era um amor, e não era. Era simplesmente uma grande amizade. Eu não tinha uma atração física, não tinha nada. Mas ela sempre indo lá. Teve até um fim de semana que eu estava de plantão, e ela apareceu lá, me levou ao almoço, me levava ao almoço muito bem feito. Eu fiquei até sem graça com aquilo e tal, mas fui me aproximando. Até que ela veio falar comigo que ela estava gostando de mim. Eu falei para ela que eu não podia ficar com ninguém que não fosse do salão. Eu era batizado, eu tinha meus ensinamentos, né? E que ela tinha que aprender o que eu aprendi. E ela prontamente quis estudar a Bíblia com as Testemunhas de Jeová. Ela começou a estudar, e antes mesmo de se batizar, nós cometemos um erro, né? Que foi eu ir morar com ela. E quando eu fui morar com ela, os anciãos souberam. E o engraçado disso tudo, antes de eu continuar essa história, é que a primeira vez que nós tivemos, eu achei uma coisa muito interessante, mas muito nojenta ao mesmo tempo. Mas como eu estava curioso de saber o que era aquilo, o que era o sexo, né? Nunca tinha tido com ninguém, eu achei interessante. Não que eu gostei, achei diferente, interessante. E que seria interessante aquilo continuar. Só que logo, na mesma semana, os anciãos da minha congregação foram direto em casa e me chamaram para a comissão, me desassociaram, né? Falando que eu tinha ido contra os princípios bíblicos do casamento, que eu tinha que ter me casado da forma correta no civil, nas leis dos homens e também na lei de Deus. Eu entendi, né? Mas o que eu podia fazer? Eu estava arrependido do ato que eu fiz, não de estar com ela. Continuei casado, mas queria fazer o meu casamento da forma correta. O fiz, né? Continuei frequentando as reuniões mesmo, desassociado. E um desassociado na organização é muito complicado. Acho que existem muitos relatos aí no grupo de pessoas que são desassociadas. Eles viram a cara pra gente, pessoas que a gente viu, e eu ainda mais desde pequeno lá, vi amigos que todos os dias frequentavam a nossa casa, não ir mais. Eu ter que sentar no fundo do Salão do Reino numa cadeira quase que separada, e ter que sair às pressas no cântico final, né, para não ter contato com ninguém. Aquilo para mim foi aterrorizante mesmo. Passei cerca de 8 meses assim, se eu não me engano, isso, porque no 9º mês eles viram o meu esforço, que a minha esposa estava estudando, né? E eu estava indo nas reuniões, né? E o que foi interessante, antes de nós chegarmos nesse ponto,
foi a minha lua de mel, né? Porque quando eu casei, eu viajei para Foz do Iguaçu, né? Lá no Paraná. E na nossa noite de núpcias, eu achei uma coisa muito estranha. Eu não conseguia ver ela da forma que deveria ver. Eu vi ela de uma forma assim, meia nojenta, meia ruim do que eu estava vendo. Mas tudo bem, aquilo era uma coisa que, talvez porque eu fiquei muito tempo sem conhecer, né, eu não estava entendendo. E não tinha vontade mais de ter nada na luz clara. Eu só tinha as nossas relações sexuais eram com luz apagada, porque eu não conseguia nem olhar no corpo dela. Mas fui aguentando assim. Só que, por incrível que pareça, eu fui readmitido. Eu voltei às situações normais do salão. E logo que eu fui readmitido, naquele salão que eu estava indo, eu logo quis comprar um imóvel para eu e para minha esposa, minha família, porque a minha esposa, não sei como eu consegui, vou ser franco com vocês, né? Mas é isso que eu tenho que dizer. Minha esposa estava grávida. E eu consegui, através de uma inscrição que ela tinha habitacional, de um plano habitacional. E nós conseguimos um apartamento na Zona Sul de São Paulo, ao inverso daquela zona que nós morávamos, que era a Zona Norte. E eu queria ir para lá. E nessa época também, minha irmã, uma das gêmeas, já tinha casado. A minha irmã mais velha também já era casada, meu irmão também. E a minha outra irmã, uma das gêmeas também, estava para casar já. Então, quer dizer, todos os filhos praticamente casados, né? E o meu cunhado, o marido de uma das gêmeas, ele tinha um amigo que tinha uma empresa de ônibus. E como eu precisava ganhar mais, porque eu não ganhava muito bem na época, ele me levou para trabalhar lá na empresa de ônibus, quer dizer, uma empresa de ônibus rodoviário, né? E turismo. E como eu não sabia dirigir ônibus, ele me colocou no setor de turismo. Só que o diretor viu o quanto eu me dedicava, sempre fui dedicado aos meus empregos, sempre fui de ficar muitos anos num emprego só, sempre de carteira assinada. E ele me passou para ser manobrista, para ir aprendendo a pegar os ônibus. E eu aprendi, dentro da empresa, a pegar os ônibus, né? E dentro do Salão do Reino, vamos falar assim, francamente, nesse ponto é muito bom. Eles nos dão muita educação. Então você aprende a não xingar, a não ficar falando em gíria, a ter respeito com as pessoas que são superiores, né? Isso a gente aprende muito no salão. E eu tinha sempre isso na minha vida profissional. E nessa empresa não foi diferente. E esse diretor-presidente, ele gostou muito de mim. Então ele queria que eu fosse trabalhar na casa da filha dele, como motorista particular, vamos dizer assim, né? Mas eu era motorista de diretoria. E sempre que dava tempo nos finais de semana, sempre que tinha muito serviço, eu continuava pegando e aprendendo a dirigir com os ônibus, né? E para mim foi muito interessante, porque eu conheci uma outra família, podia servir eles, né? E levar os netos do diretor para a escola, aquele serviço de motorista particular que todos conhecem, né? Mas só que era muito trabalho. Final de semana, eu também ficava ocupado, porque quando eu saía lá da casa do diretor, eu geralmente ia ajudar na linha rodoviária, que era cobrir São Paulo para Santos, né? E o meu tempo estava sendo todo ocupado. Aí os irmãos do salão novamente começaram a bater na porta de casa, né? Ia falar com a minha esposa, que então já estava batizada e grávida do meu filho, que eu não podia ficar nessa situação. Agora me diga de passagem, minha esposa grávida e já tinha 2 filhos, lembra que eu falei anteriormente? Ela tinha 2 filhos do primeiro casamento, era um casal de filhos. Então eu tinha 2 enteados, tinha um enteado, uma enteada, meu filho a caminho,
uma casa que tínhamos um apartamento, né, acabado de comprar, pagando, né, uma prestação até que alta de início, porque todas eram decrescentes. Como que eu ia sair do meu emprego numa situação dessa? Mas era o que queriam, porque eu não estava indo mais no salão adequadamente. E começaram a encher a cabeça da minha esposa, que eu estava errado, de que eu não estava cuidando bem da família. Como que eu não estava cuidando bem da família? E o que eu mais lembrava é do meu finado pai. Quanto que ele não teve que trabalhar, mesmo em anos antes dos meus, né, para sustentar a nossa família. Então é digno de um homem, um chefe de família, ele ter que levar o sustento. Isso também é bíblico. Só que eles não estavam entendendo esse ponto. Mas tudo bem, eu fechei os olhos para isso e continuei a minha vida, né? E como eu sempre pensava de que então eu tinha superado qualquer trauma, inclusive os sexuais que eu tinha, logo depois que o meu primeiro filho nasceu, não demorou muito, minha esposa ficou grávida do meu segundo filho. Então, para mim, estava ótimo isso, né? Só que os irmãos não paravam de ir em casa. E fiquei um bom tempo, né? Sem poder me dedicar muito. Não era mais pioneiro, não podia me dedicar a nenhum cargo grande dentro do salão, que era o que eles queriam, né? Então eles começaram a pressionar. Eu morando na Zona Sul, nem conhecia direito os irmãos de lá, porque eu quase não frequentava o salão de lá. Foi aí que minha mãe e a minha mãe também com uma certa idade, e não só minha mãe, como minha irmã mais velha, e a minha sogra, a mãe da minha esposa, me pediram para que, se nós não podíamos vender o nosso apartamento, porque eu já estava há 8 anos lá, né? E voltarmos para a Zona Norte, porque aí ia ficar mais fácil para mim fazer as coisas, né? Bom, tudo bem. Eu até acatei o conselho, se eu achasse, e consegui achar uma casa na Zona Norte e troquei no apartamento, pagando a diferença da casa. E fomos morar novamente na Zona Norte. Só que aí os irmãos de lá me conheciam mais, porque a minha infância eu passei nas congregações na Zona Norte de São Paulo. Eles iam direto em casa, falando que eu estava errado, que eu não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, e eu novamente insistindo de que eu tinha que sustentar minha família. Ainda bem que eles não me desassociaram nessa época pela segunda vez. Mas uma hora eu estava conversando com o meu patrão na casa dele, né, o genro do diretor-presidente da empresa, e ele estava me falando que se eu não podia ajudar a empresa, que a empresa estava em uma fase difícil, conversando com os irmãos da minha religião, que ele sabia que eles alugavam muitos ônibus para as assembleias, que eu citei no início, lembra? Então eles me pediram para fazer isso. Eu prontamente fui falar com um dos anciãos do salão, eles mostraram muito interesse e tal, né? Eu falei, eu não vou sair do meu emprego, porque eu preciso de dinheiro para sustentar minha família. Se eu sair de lá, ninguém vai sustentar meus filhos e minha esposa. E eu estou no emprego bom, eu vou conciliar as duas coisas. E falei para ele que o meu patrão queria fazer os arranjos junto com eles. Eles prontamente me apresentaram o irmão que fazia os arranjos lá no nosso circuito, né? A princípio foi no circuito ali, na Zona Norte mesmo. E os irmãos prontamente atenderam. Me avisaram que poderiam ir lá na empresa, ver os custos, né? E foram lá, fizeram um bom abatimento para os irmãos. E nós começamos a alugar cerca de 80 ônibus por final de semana. Meu patrão não estava conseguindo alugar 15 por final de semana. Nós estávamos usando toda a nossa frota, inclusive frotas agregadas de conhecidos deles, para fazer os serviços que a Sociedade de Torre de Vigia estava pedindo. Então eu comecei a crescer paralelamente no meu emprego e no salão novamente, né? Porque eles começaram a ver que eu estava me dedicando à minha família, estava tendo zelo com a minha família, era tudo o que eles queriam, né? E não dava tempo de eu ficar no serviço de campo todos os dias, mas começaram a me chamar, as próprias congregações,
né, os salões do reino vizinho, para ir para ser territórios isolados. Então, nós ficávamos o dia inteiro pregando. Então, eu passei a ser pioneiro de novo. Aí logo me chamaram para ser servo ministerial na congregação. E eu aceitei de bom grado, porque eu estava firme. Aquela época, eu acho que foi a melhor época minha dentro do Salão do Reino. Estava muito feliz com a minha família, me dedicando a Jeová, que era o que eu sempre queria, né? E conciliando o meu trabalho, consegui as duas coisas, né? Meu patrão me dava sempre bons ônibus modernos, né? Já aqueles de 2 andares, o DD panorâmico, não sei quem conhece ônibus aí, só sabe do que eu estou falando, né? Eram ônibus de luxo, eu levava até para casa como se fosse meu, né? Porque eu tinha essa liberdade, porque a empresa estava me subindo de cargo, né? Em consequência, eu estava ganhando mais. Só que nessas de alugar muitos ônibus, nós tivemos uma época que nós pegamos municípios ali próximo a São Paulo. E o irmão que cuidava do circuito dos municípios, ele morava em Barueri, né? Barueri é um município ali próximo a São Paulo. E quando eu fui fazer o serviço para a congregação dele, ele gostou muito do ônibus que eu trabalhava, viu que eu era um irmão também do Salão do Reino, né? E quis alugar sempre o meu ônibus, né? Então ele fazia muito territórios isolados e para mim era bom, porque eu estava de pioneiro, eu já estava com competição para pioneiro integral de novo, né? Não só de férias. Ele me ajudava e eu estava ajudando a congregação dele. Então foi se fazendo uma forte amizade, né? E ele era solteiro, jovem ainda, mais jovem que eu, quase uns 15 anos. Bom, mas para encurtar essa conversa e vocês entenderem a que ponto que eu quero chegar nisso, é que teve um fim de semana que eu já não estava aguentando, tanto cansado que eu estava. Mesmo eu trabalhando no serviço de campo em territórios isolados, com ônibus da empresa, eu levava às vezes os irmãos também para a comemoração da morte de Cristo, que é realizada uma vez por ano, onde é feita a ceia, né? Onde passa-se o pão e o vinho, e sempre lotava muito no Salão do Reino, porque ele era meio periférico lá na Zona Norte. Então eram muitas pessoas que iam. E eu ia com ônibus. Levava todos gratuitamente, a pedido do meu patrão, eu levava todos para o Salão do Reino para assistir a minha comemoração. Então o ônibus, a empresa que eu trabalhava, ficou muito conhecido nas assembleias, nas testemunhas de Jeová, na sociedade Torre de Vigia, no geral. Ficou muito conhecido. E os irmãos gostavam muito. E esse irmão que fez o arranjo em Barueri, ele também gostou muito desse sistema que eu fazia. Então eu estava muito cansado, eu pedi um final de semana de repouso para o meu patrão e ele prontamente me deu, eu sabia que eu estava cansado. E quando eu cheguei em casa, que já era sexta-feira, até bem tarde da noite, e eu ia descansar até domingo, só ia trabalhar na segunda-feira. Toca a campainha de casa. E quando eu fui ver, era esse irmão com mais 4 jovens, assim, da idade dele. Falaram que vieram me visitar, mas é por amizade mesmo, né? Pela fé mesmo. Não existia nada de maldade. Mas era lógico que uma hora imprópria, um dia impróprio, um dia que eu ia começar a descansar, né? Mas aconteceu, fazer o quê? Eles apareceram lá. E eles tinham vindo de Barueri, eu estava morando na zona norte de São Paulo, é um pouco distante. Você pega até trem para ir lá, né? E eles tinham ido de trem para lá. Eu prontamente recebi, só que eu já olhei no rosto da minha esposa, que ela ficou com as feições de raiva, sentindo alguma coisa contra. Eu percebi, muito claro isso, né? E eu comecei a fazer perguntas para eles, né? Eu falei, mas vocês vieram aqui esse horário? Eu falei, que nós viemos de lá e a gente não pretende voltar hoje. Nós viemos para ficar aqui um pouquinho com o irmão, junto com o irmão aqui. E ela me olhando feio, a minha esposa, né? Eu falei, tá, e vocês vão ficar até que dia? Eles falaram, até domingo. Eu fiquei um pouco sem graça, né? Mas o que eu ia falar naquela hora? Aí ela foi na cozinha, foi preparar um jantar para eles, eu achava até que tudo aquilo ia passar, que ia ser só naquela hora, né? E fui até ver se tinha roupas de cama,
colocar colchões lá nos quartos dos meus filhos para eles irem dormir, que eles falaram que ia ficar lá, né? Aí, enquanto eles estavam se cuidando para ir jantar, foram no banheiro e tal, né? Minha esposa veio falar para mim, precisava trazer um namoradinho para cá hoje? Então, aí ficou confirmado que ela estava desconfiando eu com o irmão, né? Aí caiu minha ficha. Mas então eu fiquei na minha. Aí quando eles vieram jantar, depois que já tinham jantado, eu falei para eles, ó, vocês vão ficar só até amanhã, porque eu não tenho condições de ficar com vocês até domingo. Minha esposa está muito atarefada, ela tem coisas para fazer, não quis falar abertamente do que se tratava, né? Mas não é justo que vocês fiquem aqui sem eu saber. Se vocês tivessem me avisado com antecedência, poderia ficar. Eles entenderam, tudo bem, né? Até no outro dia queriam que eu fosse levar eles para casa, mas eu achei um certo abuso, não podia, então eu deixei eles com o meu carro na estação de trem novamente, eles foram embora. Mas quando eu cheguei, minha esposa, naquela raiva, né? E falando há quanto tempo que eu namorava com ele, e eu não estava aguentando isso mais. E como eu já sabia que eu tinha problemas nesse sentido, eu comecei a ter certeza, porque eu me sentia muito bem com os irmãos homens, masculinos, e não gostava tanto do jeito dela. Só que até então eu não estava tomando decisão precipitada nenhuma. Eu aguentei, fiquei calmo na minha casa. À noite ela não queria dormir comigo, aí começou a fazer cena, aquela cena de casal, né, com ciúme. Queria que dormir na sala, eu não falei nada, ela foi. Depois passava uma meia hora, ela vinha marchando com raiva no quarto, querendo bater em mim. A situação começou a ficar muito desagradável, até que uma hora eu me irritei e comecei a gritar alto com ela, meus filhos vieram ver o que era. Ela começou a gritar com meus filhos, falando que eu tinha um namorado, e eu não tinha nada, minha consciência estava plena e tranquila, e foi na melhor fase que eu estava dentro do Salão do Reino. E ela me falando que não ia ficar assim, que não ia ficar assim. Bom, ficamos assim a noite toda, não dormimos praticamente. Só consegui dormir no sábado, quer dizer, no domingo durante a manhã, quer dizer, meu fim de semana, que era para descanso, foi totalmente estragado. E no domingo à noite, foram 4 irmãos anciãos lá na minha casa, a pedido dela, da minha esposa, querendo saber o que eu estava aprontando. Eu falei que eu não estava aprontando nada, que os irmãos tinham ido lá para dormir e não tinham me falado que iam lá para dormir. E eles me perguntaram qual era a raiva que a minha esposa tinha, falando que eu estava tendo um caso com algum deles. Eu falei, eu quero que prove. Se provar que eu tenho, eu dou a palmatória. Mas quero ver provar, porque eu nunca tive nada com ninguém, só trabalho e venho para casa. Esse final de semana eu estou em casa, porque estou cansado. E eles começaram a dar razão só para a minha esposa. Aquilo foi me estafando de uma certa forma. Eu já tinha passado por muitos problemas desde a minha adolescência, porque eu já sabia que eu tinha tendência. Só que eu nunca tinha assumido. E depois que eu cresci, que eu casei, que eu tive certeza do que eu era, eu ainda encobri, pelo meu amor à congregação, pelo meu amor a Jeová, né, o Deus que nos criou, com medo de errar, de ser morto no Armagedon, como eles falam tanto, né? Eu não aguentei mais. Quando chegou na segunda de manhã, eu ali de ir trabalhar, eu peguei minhas coisas e fui embora para a casa da minha mãe. Não queria mais saber dela. Pedi o divórcio. E acabei me divorciando mesmo. E para só encurtar, lógico, né? Quando souberam disso, fui desassociado novamente. Dessa vez definitivamente, né? E é incrível, porque hoje em dia, porque teve uma época que eu estava sozinho, já divorciado, eu estava morando com a minha mãe e minha irmã, e minhas 2 irmãs estão firmes, batizadas, né? Minha mãe também era, digo que era, já falo por quê. E muita coisa foi acontecendo nesse tempo em que eu estive morando com a minha irmã. Foi muito, muito difícil. Porque os irmãos foram até minha irmã
E começaram a avisar a minha irmã que eu não podia morar com ela, nem com a minha mãe, porque eu era um desassociado. Então, ela quis me tirar da casa dela. A casa era dela, não era minha. A minha casa eu tinha deixado com a minha ex-mulher e meus filhos, que sangue não separa, né? Então eu fui morar na casa da minha irmã mais velha, né, a Maria de Lourdes. Ela tinha uma edícula no fundo da casa dela e eu fui morar lá com ela. Só que eu quis então refazer minha vida. Já que eu estava desassociado, vou refazer minha vida do jeito que eu quero, do jeito que eu posso. Vou experimentar a vida do jeito que eu gosto. Se não for isso, eu vou procurar outro jeito, mas vou me descobrir novamente. E foi assim que eu fiz, né? Quando eu estava morando com a minha irmã, eu fui viajar uma determinada época, que eu sempre gostei de viagem, desde a época do meu pai, e fui para Caldas Novas, lá em Goiás. Gostei muito da cidade. E como lá eu estava num hotel muito bom, estava sozinho, às vezes à tarde já tinha feito todos os passeios que tinha que fazer, então eu ficava brincando no celular. Foi quando apareceu o celular, um dos primeiros, né? Aqueles celularzinhos da Vivo, e comecei a entrar em chat de conversas de pessoas que eram gays. E conhecia um rapaz em conversa, que eu estava achando então que era só brincadeira, porque eles falavam muita bobagem, muita pornografia, né? E eu achava que aquilo ali era só uma brincadeira, assim, de xingamento. Mas comecei a até falar sério com um deles. E esse começou a se corresponder comigo e quis me conhecer. E quando eu voltei para São Paulo, infelizmente a empresa que eu trabalhava de ônibus, nosso diretor-presidente faleceu, e os filhos, eles tinham um casal de filhos, né? E eles não sabiam administrar. Eles eram donos de empresa, mas não sabiam administrar. A mãe já tinha uma boa idade, então eles acabaram falindo a empresa. E eu fui trabalhar num grande shopping em São Paulo, né? Um shopping muito grande, fui trabalhar no serviço de vigilante. Fiz o curso de vigilante e fui para lá aprender a me defender e a defender o patrimônio do meu patrão, né? Esse que é o serviço de vigilante. Gostei muito de estar lá. E nessa época, eu conheci esse rapaz. Ele veio até São Paulo. A irmã dele morava em São Sebastião, que é no litoral de São Paulo, e ele veio me conhecer. E nós começamos a conversar bastante e acabamos nos unindo. Fiquei junto com ele, tivemos uma união, até uma união estável mesmo, né? Agora, o que é interessante nisso tudo, agora no final dessa conversa, hoje já tenho 59 anos. Eu comecei, praticamente eu nasci dentro do Salão do Reino, né? Fui desassociado uma vez porque fui casado com uma mulher, normalmente, mas me excedi porque não esperei o casamento e a lei dos homens. Me arrependi, voltei, né? Passei todas as coisas que eu passei com a minha esposa, todas as críticas, sendo que não existia nada de errado comigo, eu lutando pela minha família e o bem-estar material, social deles. Fui desassociado novamente. É muito difícil. Agora, veja que incrível hoje em dia. O meu companheiro, a família dele é de Belo Horizonte, de Minas Gerais. Eu fiquei 16 anos nesse shopping. Só que com 3 dias de antecedência, devido à crise que houve em 2016 para 2017, logo que a Dilma sofreu o impeachment, né? A empresa resolveu terceirizar toda a mão de obra e mandou 780 pais de família para a rua, inclusive eu era um deles. E eu acabei me mudando para Belo Horizonte. Hoje, já, lógico que eu estou empregado de novo, continuo trabalhando de vigilante e estou vivendo em Belo Horizonte com esse meu companheiro. Os avós dele eram também testemunhas de Jeová, os dois já morreram, né? E ele tem uma família que praticamente nenhum deles é testemunha de Jeová. A tia dele está estudando com as testemunhas de Jeová
por causa dos avós dele. Ela não me nega conversar comigo, me abraça sempre. Ela não pôde se batizar, porque falaram para ela não se batizar, porque ela está se associando com a pessoa desassociada. Quer dizer, sou eu que estou atrapalhando. E é uma coisa que eu não quero fazer. Só que ela já falou que ela vai continuar falando comigo, porque ela acha isso um absurdo. Agora imagine uma situação dessa. Minha mãe, em 2014, infelizmente ela veio ter um câncer no intestino. Felizmente, vou dizer graças a Jeová, porque continua sendo meu Deus, né? Eu não vou deixar meu Deus por nada, nem quero. Agradeço a Ele, ao filho dele, que também nós gostamos muito, amamos muito, o Jesus Cristo, que é o filho dele, e ter convivido com meus pais o tempo que foi permitido. Né? Só que minha mãe, ela teve esse problema de câncer no intestino. Ela já tinha 89 anos na época. Ela foi curada, ela conseguiu ser curada no IBCC, que é um centro clínico maravilhoso, né, que fica lá na zona leste de São Paulo, mas ela teve complicações porque ela teve anemia depois da cura do câncer que ela teve no intestino. Só que as Testemunhas de Jeová não aceita sangue. E minha mãe não aceitou sangue de forma alguma. Ela, consciente, pediu para a médica, chefe, lá do hospital onde ela estava internada, que podia acontecer o que acontecesse, que ela não queria sangue, e assinou, inclusive, o documento que a Sociedade Torre de Vigia tem, que isenta de qualquer responsabilidade do hospital perante a posição da pessoa contra o sangue. E a médica não aplicou. E minha mãe veio a falecer. Tudo bem, não critico de forma alguma o hospital, nem a ninguém, porque eu sei que é a fé da minha mãe, ela foi fiel até o fim. Só que aonde eu quero chegar? Foi um desejo da minha mãe, ela faleceu, infelizmente, mas na época que minha mãe faleceu, quem tinha a campa do cemitério, que pagou todo o serviço funerário para ela, foi só eu. Meus irmãos não me ajudaram em nada. Nenhum irmão do salão veio me perguntar se eu precisava de algo para enterrar minha mãe, que era uma irmã ativa até o final da vida. Ninguém veio fazer isso. Bom, inclusive no velório da minha mãe, eu respeitei toda a consciência dela, dos irmãos do salão, não colocamos crucifixo, nem cruzes, não tinha nada disso. Ela tinha um coração em volta da mão dela e segurando duas rosas, mostrando a fé que ela tinha na organização e em Deus. Foi assim que ela quis. Só que eu estava do lado da minha mãe, próximo ao horário do sepultamento dela, na capela que ela estava sendo velada no cemitério. E veio um ônibus cheio de irmãos do salão onde ela frequentava. Só que eu percebi que eu estava do lado da minha mãe, eles chegaram na porta da capela, ninguém entrava. Quando foi próximo ao discurso, que eles fazem um discurso, né, de despedida, quando é um membro ativo, e já com 40 minutos, 30, 40 minutos, eles falam nesse discurso. Quando faltava esses 40, 45 minutos antes do sepultamento da minha mamãe, o meu irmão carnal veio me avisar para me retirar da sala, senão os irmãos não entravam. Me veio na garganta, me veio na boca a vontade de dizer que eu estava me despedindo da minha mãe. Mas por respeito à organização, por respeito ao nosso Deus, né, eu me retirei e aí todo mundo entrou. E só quando terminou o discurso é que eu pude entrar e todos se retiraram instantaneamente, enquanto eu estava do lado da minha mãe, me despedindo da minha mãe. Então é uma situação muito difícil, né? Então eu não entendi até hoje por que acontece isso, por que as Testemunhas de Jeová tem que ser assim. Uma religião que eu tanto amei, que eu tanto preguei, né, que eu tanto pertenci, me arrependi, voltei da primeira desassociação
E sou tratado até hoje como uma pessoa de má qualidade, uma pessoa que não presta. Porque hoje em dia, aqui em Belo Horizonte, hoje eu moro em Belo Horizonte, até irmãos daqui, que sabem que eu sou desassociado, quando eles me veem, parece que estão vendo um monstro. Eles me olham onde eu estou passando, realmente mudam de calçada, me olham com ar de nojo. O que eu fiz nesse mundo, meu Deus, de errado, para merecer isso? Acho que ninguém merece isso. Então eu agradeço esse canal, desculpa a demora, foi comprido, mas valeu desabafar com vocês, contar para vocês tudo isso e dizer que eu não sou contra, mesmo assim. A Jeová não, nem a Jesus Cristo. Eu sou contra as pessoas. Eu acho que as pessoas não estão entendendo como agir. Não é assim, né? E sendo que quando eu fui no batizado da sobrinha do meu companheiro, mesmo sendo homem, ele homem, nós pudemos ir na igreja deles, uma igreja católica, e ouvir o batismo dela. Não estou falando que eu já sou católico, né? Não estou dizendo nada disso. Eu tenho também minhas questões contra a igreja católica, outras religiões também, qualquer uma delas, porque eu estudei profundamente. Mas isso, a gente se sente bem quando a gente é acolhido. E será que lá no Salão do Reino, na torre de vigia, eles não percebem isso? Estão fazendo isso um tremendo erro, um tremendo engano. Uma pessoa que está afastada, desassociada, ela tem que ser juntada. Agora eles ficam esperando a gente ir lá, se humilhar, passar meses indo nas reuniões, não fazer nada de errado, sendo que muitos lá dentro fazem tantas coisas erradas. Hoje eu sou um gay, sou um homossexual assumido. Não vou mentir, vocês viram a minha história. Mas quantos lá dentro roubam sem ninguém perceber? Desviam coisas de empresas deles sem ninguém perceber. Pessoas que têm posições, carros de luxo, casas, apartamentos de luxo, conseguiram como? E não acontece nada. Será que essas pessoas também não merecem perdão? Acredito que os outros eles vão dizer que sim. Agora eu, devido ao meu erro, não posso ter perdão? Vou deixar essa questão aí para vocês entenderem. Foi um prazer contar minha história para vocês. Espero ter ajudado muita gente. Agradeço o grupo aí que me abriu, me concedeu esse espaço, né? E que seja feita a vontade de Jeová, a vontade de Deus, que é assim que eu vou levar a minha vida, né? Não descreio dele, amo a Deus da mesma forma, amo a Jesus Cristo da mesma forma, só que se me pedirem volta para o Salão do Reino, eu não vou voltar, né? Eu estou feliz da forma que estou. Tenho uma pessoa que me ama, posso amar essa pessoa, não escondo nada de ninguém, né? Desculpe se eu choco alguns que talvez sejam contra a minha condição, mas acho que essa não é só minha. Se fosse só minha e só do meu parceiro, eu até aceitaria. Mas quantos que até ainda estão lá dentro, que nós sabemos que são assim, mas apenas se preservam, não se mostram. Não que façam escondido, não sei se tem. Também não quero me aprofundar nisso. Mas eu sei que tem pessoas lá que eram como eu era antes. Às vezes tentam até se casar, levar uma vida falsa, aparente, e às vezes não são nada daquilo que demonstram ser. Será que é correto? Acredito que não. Então eu acho que eu estou correto da minha forma, né? Minha fé, agradando ao meu Deus da minha forma, oro para Ele todos os dias, e ainda tem uma ressalva que eu ainda não contei, só para terminar. Minhas irmãs estão em São Paulo, nem me ligam para saber se eu estou bem, porque eu sou desassociado. Com tudo que nós vivemos na nossa infância. Eu acho que é uma separação isso, né? E quem causou? Eu acho que não foi Jeová. Eu não acredito nisso. Eu acho que foram os homens. Somos testemunhas de Jeová.